Vamos agora fazer uma abordagem voltada mais à questão dos impactos na pessoa jurídica atuante no ramo imobiliário, avaliando algumas questões de como é o regime atual, como é o novo regime e fazendo algumas outras abordagens. Então, um primeiro comparativo que a gente entende importante de fazer é a diferenciação do regime cumulativo para o regime não cumulativo. Por vezes isso que nós estamos falando pode ser inglês para o cliente, ele pode não compreender, né? Mas uma síntese do que é o regime cumulativo. No regime cumulativo, eu não tenho a figura de tomar créditos tributários, de descontar créditos tributários. Eu simplesmente aplico percentuais de tributos sobre o valor da minha receita. Então, no método atual, nós temos o regime cumulativo, onde, por exemplo, é aplicado PIS e COFINS de 3,65% sobre o valor da receita bruta. Então, nós não temos a figura aqui do aproveitamento de crédito, nós temos até uma simplicidade de se apurar, o regime cumulativo ele acaba sendo mais simples de se fazer a apuração, né? Porque eu só aplico os percentuais. E basicamente nós temos uma carga efetiva, até falando de locação e compra e venda, de 13,65% sobre o valor da operação. Eu não tenho a figura de incidência de ICMS ou ISSQN, eu tenho só PIS e COFINS. Então isso que nós temos no método atual. Só um comentário que nas experimentações que a gente fez com o cliente tem a visão, eu sou lucro presumido ou eu sou lucro real. E no lucro presumido e no lucro real, estamos pagando quatro impostos. Estamos pagando o PIS, a COFINS, o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social não foi abrangido pela reforma tributária, continua tudo igual. Se você é lucro presumido, segue presumindo um lucro e aplicando as alíquotas. Se você é lucro real, segue apurando o resultado pela contabilidade e aplicando alíquotas. O que a reforma tributária sobre o consumo, que é isso que nós estamos falando, gerou impacto, foi no PIS e na COFINS. Então, quando a gente fala em regime cumulativo, ele é cumulativo tanto no lucro presumido quanto no lucro real em relação à questão de imóveis. E é isso que mudou com o IBS e a CBS, porque a partir de agora será um modelo não cumulativo, eu não acumulo tributos. Aquilo que eu paguei ou aquilo que o meu fornecedor pagou, ou eu paguei para o meu fornecedor, eu vou tomar de créditos. Então eu vou pagar sempre a diferença, ou seja, sobre o que eu agreguei, né, em relação ao produto final. Se eu comprei algo por 10 e vendi por 30, eu vou pagar o imposto ao final sobre 20, porque eu vou tomar crédito sobre os 10 e vou ter o débito sobre os 20, sobre os 30, a diferença sobre os 20. Então, no regime não cumulativo, a IBS e a CBS permite direito a crédito integral, daquilo que o fornecedor ou que a pessoa que locou para nós, ou que vendeu para nós, pagou, apura-se o tributo pelo valor adicionado, que é pela diferença, exige-se a escrituração fiscal e segregação de receitas por atividades, porque uma pessoa jurídica ela pode ter uma outra atividade que não é de locação, que não é de venda, que não é vinculada a imóveis, ela pode ser um comércio, um serviço, mas naquilo que é uma operação de imóveis, tem que ter uma definição específica justamente para ter esses benefícios que nós estamos falando aqui para vocês. E a alíquota estimada é de 7,95 após a redução de 70% para as locações. Então, numa visão bem simplista, eu saio de uma carga tributária de 3,65, que era só de PIS e COFINS, mas não interessa o nome dos impostos, e eu vou para uma carga tributária de 7,95, mas eu tenho direito a créditos. A diferença é sobre o que eu vou me creditar. Se eu faço simplesmente uma locação, eu não tenho basicamente crédito nenhum. E essa acho que é a principal dúvida do momento, né? É saber quanto que vai aumentar a minha carga tributária. Bom, não podemos falar direto que aumenta de 3,65 para 7,95 porque tem essa questão dos créditos, né? Mas, a grosso modo, o segmento de locação ele não tem tantos custos que poderiam apropriar créditos. Até para melhor entender essa questão de créditos, recomendamos a nossa segunda trilha de capacitação, que é onde a gente aborda bastante esse tipo de operação na prática, assim, né? E até um item que nós abordamos naquela trilha, mas cabe resgatar aqui, é a diferença do tributo por dentro e do tributo por fora. Então hoje a carga de PIS e COFINS, por exemplo, de 3,65, ela está embutida no valor da receita. Você não cobra da pessoa que contratou, que locou o seu imóvel, R$ 1.000 mais os impostos. Cobra R$ 1.000 e dentro desses R$ 1.000 já está dentro o valor da locação.
né? Ou no nosso exemplo, R$ 100.000. Nós exageramos o valor da locação, mas é vamos grande, pensar é imóvel grande. É um imóvel grande, ou vários imóveis dentro de uma pessoa jurídica que o objetivo é explorar esse segmento, né? E no tributo por fora é diferente, né? Acho que talvez esse é um ponto mais que pode causar maior dificuldade para compreender, né, essa lógica, porque é uma mudança significativa. A gente vem até hoje, desde sempre, com os tributos sobre consumos inseridos no preço de venda e agora nós vamos trabalhar com eles por fora. E aí a gente começa a levantar algumas questões, né? Como que vai acontecer no momento que nós tivermos a virada de chave? Porque nesse exemplo do aluguel de R$ 100.000, né? Se simplesmente quando tiver a virada eu continuar praticando os mesmos R$ 100.000 e cobrar os novos tributos partindo desses R$ 100.000, teoricamente está incorreto, porque dentro dos R$ 100.000 atuais eu tenho já embutido 3,65%. Então, numa visão que entendemos ser correto, teria que recompor o valor base da locação, tirando os tributos que serão substituídos, para daí adicionar os novos tributos. E aí vai começar uma importância muito grande que é a questão da necessidade de revisar os contratos de locações. Porque como que está previsto lá o valor da locação? É o valor te cobro R$ 100.000 já com os tributos embutidos. Então, são situações que vão precisar ser analisadas sob o ponto de vista dos contratos que estão regendo essas locações. Então, no exemplo ali dos R$ 100.000, né, se a pessoa não retirar os 3,65, ele vai aplicar sobre os R$ 100.000 a alíquota, né, acreditando que vai fazer todo o procedimento correto e vai cobrar R$ 107.950 de locação. Mas teoricamente é injusto isso. Talvez eu teria que aplicar essa alíquota de R$ 7,95 sobre um valor de 96 mil, de 97 mil. Ou seja, eu tenho que tirar dos 100 mil o imposto que está ali dentro para ter a essência, só aquilo que de fato sobraria para quem está locando, né, que seria a receita de locação. E sobre esses 97 mil, por exemplo, aplicar os 7,95. Ao final vai aumentar, somente com essa simulação, o valor do aluguel, mas não vai aumentar tanto quanto aquele cenário que a pessoa só vai aplicar o novo valor de aluguel. E estes 7.950 no nosso exemplo, que foi acrescido no valor, quem está alocando vai aproveitar isso como crédito, desde que ele também seja contribuinte do IBS e da CBS. Então é um processo que até na questão tributária ele vai ser mais transparente, porque quem está pagando aluguel vai saber exatamente quanto tem de imposto de tributos sobre o consumo. Vai ficar faltando ainda imposto de renda e a contribuição social, mas sobre o que era PIS e COFINS e agora IBS e CBS vai estar mais claro isso para a pessoa. Acho que essa tomada de crédito é importante a gente comentar, né, Thiago? Porque existe hoje a maior quantidade de empresas do Brasil são empresas optantes pelo Simples. Então, essas locações, numa regra geral, quando forem realizadas para empresas optantes do Simples, na regra geral, elas não terão aproveitamento de crédito. Então, pode ser custo para quem está locando, assim como as locações realizadas para pessoas físicas que não sejam contribuintes dos novos tributos. Então, aquilo dali é custo. Então, acaba tendo que ter uma análise caso a caso, porque eu tenho que identificar qual é o regime do meu locatário, para verificar se tem uma oneração ou não dentro dessa operacionalização que vai ser proposta. Mas ao final acredite-se no aumento de carga tributária, né? Então, pensando que quem vai pagar a carga tributária é o consumidor final, né? Ou a pessoa que está alocando vai reduzir a sua receita líquida, né? Ou alguém vai pagar esse tributo e é quem está alocando, né? E igualmente no caso de venda, né? A operação vai mudar um pouco. Fatos geradores, né? Então, o que muda em relação a IBS e a CBS? A locação continua sendo por pagamento. Exato, o regime de caixa, né, que nós chamamos. Recebeu a locação, tributou. Então, independente se aquela locação corresponde ao mês de agosto, que o locatário vai pagar em setembro, bom, a tributação, o momento do fato gerador ocorre em setembro. Caso de venda, alienação e permuta no registro. E aqui que há uma mudança significativa. Não é mais no regime de caixa, pelo menos é o que consta hoje e a tendência é que siga. Porque você comprava o imóvel ou vendia o imóvel e recebia parcelado. Então, conforme você ia recebendo a parte, né, do pagamento daquele imóvel, você ia oferecendo a tributação. Não consta mais na legislação que é para o regime de caixa, é pelo documento, pelo ato. Né? E esse é um ponto muito importante para empresas que operam aí com venda de imóveis, seja a compra e venda de imóveis tradicional, né?
ou seja, até a construção, tal, a incorporação, isso impacta muito a gestão do fluxo de caixa, né? Porque imagina lá, eu posso estar vendendo um imóvel de 1,5 milhão, onde recebi à vista só 500 mil. Bom, no primeiro momento tu vai ter que pagar os tributos sobre 1,5 milhão para depois vai receber. Então, assim, num cenário que as empresas, numa regra geral, têm dificuldade de fazer a gestão do fluxo de caixa, levanta-se aqui um ponto muito importante para já deixar como uma revisão. Eu acho muito estranho estar assim, mas a gente está levando até você o que consta na legislação e até nas interpretações de todos os treinamentos que nós estamos acompanhando por aí, porque acaba inviabilizando muitos negócios, tu ter que desembolsar o imposto no ato da venda do imóvel. Mas, se nós pararmos para pensar, grande parte das mudanças na reforma tributária, o imposto está sendo pago no ato. Né? Não existe mais, eu vou pagar o PIS e COFINS no dia 20. Tu até consegue pagar num dia, mas tu vai tendo retenções a cada operação financeira feita. Então, de fato, tem lógica, pensando no todo da reforma tributária, essa alteração. Vamos dizer assim, no escopo das operações imobiliárias, tudo era regime de caixa, a não ser a questão da construção civil, que aí é conforme já ia fazendo fornecimento, né? Quando vem a Lei Complementar 214, trazendo lá esse regime específico e tal, ficou estranho ter ficado de fora a compra e venda. Vamos ver o que vai acontecer nas regulamentações futuras, se isso vai se corrigir ou não. Mas assim, é algo que causou estranheza não só em nós, e bem como o Thiago falou, os cursos que nós estamos fazendo é um ponto de atenção que já está se chamando a atenção em relação a isso. Sobre as demais operações no segmento, a intermediação e a administração de imóveis, no caso imobiliária, segue sendo pelo ato do pagamento e na construção pelo fornecimento do serviço, do material, como é um processo de compra e venda. Essa não tem modificação, né? E alíquotas e reduções, alíquota padrão, nós estamos trabalhando com 26,5%, lembrando que essa alíquota é uma definição, uma parte do governo federal, outra parte do município e do estado, do local de destino do imóvel. Sim. Né? Então, pensando em compra e venda, é onde a pessoa que está comprando está sediada. Na questão dos imóveis é pela localização do imóvel. Então, você comprou para fazer uma construção em Canoas, mas comprou material de esteio, de Sapucaia, contratou serviço de viamão, de monte local, todos vão considerar para buscar a alíquota correspondente ao IBS, que é a soma do município e do estado, a localização do imóvel. Né? Perfeito. E nós temos as reduções, então, pensando em locações, a alíquota ficaria em 7,95%, com a redução de 70%, e na administração, construção e os demais, com redução de 50%, ficaria com 13,25%. Isso é importante, né? O 13,25%, né? Se nós fizermos uma comparação bruta, 3,65%, que são os tributos atuais, pelos 13,25%, que são os novos, é uma mudança, é um aumento muito grande. Só que lembrando, que nem nós falamos, a questão da tributação por fora, a questão de ser um regime não cumulativo, com a apropriação de créditos, as reduções que vamos falar, e já falamos alguma questão da redução do fator social. Então, não tem como bater já de uma forma definitiva, tu está saindo 3,65 para 13,25. Então, isso é muito importante porque a gente vem agora num momento que talvez a desinformação pode causar um impacto tão negativo quanto ao aumento da carga. Então, nós precisamos falar a mesma língua, tem que fazer análise de caso concreto, verificar a situação concreta do cliente, verificar o que ele tem na cadeia de comercialização para ver o que ele vai conseguir se apropriar de crédito, para no final ter uma alíquota efetiva e para verificar qual que vai ser o impacto efetivo dessa modificação. Lembrando que, pensando numa construção, né, você tem direito ao crédito sobre o que comprou, sobre o que contratou de serviço, desde que estes fornecedores emitam as suas notas fiscais corretamente. Nessas notas fiscais constam um CIB do imóvel que está sendo construído. Esse é um ponto importante, né? Porque a gente vem num segmento principalmente de construção, onde tem uma informalidade muito grande. Então as pessoas hoje, numa regra geral, acabam construindo e não se preocupando com uma maior formalidade em relação a documentar adequadamente esses pagamentos.
Num cenário que eu preciso dos créditos tributários, eu vou precisar que essas aquisições estejam devidamente documentadas para que eu possa se apropriar desse crédito. Então aqui tem outra mudança muito significativa. Digamos que é uma profissionalização do setor de imóveis. Que antes a família tinha um imóvel, vamos abrir uma road, vamos abrir uma empresa, vamos alocar, vamos locar, não preciso de imobiliário, eu faço aqui mesmo, eu vou construir mais um imóvel no terreninho que eu tenho. Agora é a profissionalização. Eu não posso fazer como eu vinha fazendo. Se você vinha fazendo errado, você pode seguir fazendo errado, só vai pagar 26,5 talvez. Então a redução da carga tributária exige uma profissionalização de toda a cadeia de construção, de locação, de intermediação. E aí eu acho que vem um ponto, acho que é o coração, é a cereja do bolo aqui, principalmente na parte de venda de imóveis, né? Porque o empresário pode estar se perguntando assim, tá, tudo bem, eu vou poder me apropriar de crédito, eu vou ter algumas reduções, mas o que vai acontecer com aqueles imóveis que eu já tenho no meu estoque, que eu já construí há muitos anos atrás, que eu já adquiri há muitos anos atrás, onde eu não me apropriei de créditos quando eu fiz aquelas aquisições, que na verdade talvez eu nem tenha me preocupado com essa questão de formalização dos documentos. E aí nós temos a figura do redutor de ajuste. Então, o redutor de ajuste é um mecanismo que reduz a base de cálculo dos novos tributos na alienação de bens imóveis, compensando o fato que até 31/12/2026 as aquisições não geraram créditos. Então, acaba sendo uma forma de compensação para não ter uma carga tributária, um impacto muito alto em relação a essa modificação. Então eu tive um imóvel lá que eu adquiri lá em 2005, eu paguei talvez 50 mil reais. Se eu for vender a partir de 2027, eu vou pagar os novos tributos sobre a integralidade do valor de venda sem ter crédito nenhum. Não, então foi criada essa possibilidade do fator de ajuste se atribuindo para cada situação dos imóveis, dependendo se ele está já finalizado ou não finalizado. E aqui dá para tentar entender o que o legislador quis fazer, né? Então, nós pensando que os tributos eles estavam sempre aquém da vida real. Se evolui em tecnologia, se evolui em imóveis, e a legislação muitas vezes ela é ultrapassada. Aqui eles trouxeram uma legislação muito atualizada, muito por dentro das coisas que acontecem no dia a dia. Claro que o objetivo final a gente acredita que é recolher mais imposto, mas também tentando ser justo com aquela pessoa que já tinha o imóvel, e eu não vou deixar de ter um crédito ou de ter algum benefício porque eu já tinha o imóvel. Então foi pensado em muitas pontas. Então as artimanhas que muitas vezes o brasileiro fazia, ninguém vai saber disso, dá para fazer daquela forma que não vai aparecer. Hoje, do jeito que foi estruturado, é uma realidade nova, né? Então, o ponto de partida o empresário, principalmente do setor de imóveis, é respeitar isso, né? Mudaram as regras do jogo. Então, como será determinado o fator de ajuste dos imóveis, né? Então, nós temos três figuras, né? Aqueles imóveis que são existentes e já concluídos na posição de 31/12/2026, vai ter duas possibilidades. O contribuinte, ou seja, a pessoa jurídica ou até mesmo a pessoa física, ela vai poder atribuir ao fator de ajuste desse imóvel o valor de aquisição com uma atualização até 31/12/2026. Então, nessa situação, eu paguei 50 mil no imóvel que eu comprei lá em 2000. Bom, tem uma atualização desse valor e vai chegar na posição de valor dele em 31/12/2026. Uma segunda possibilidade, que é a que nós imaginamos que vai ser adotada de forma majoritária, é se utilizar o valor de referência oficial. Lembre-se que quando a gente falou do CIB, falou também que seria atribuído a cada imóvel um valor de referência. Pois bem, agora chegou a importância dele. Eu posso utilizar aquele valor de referência que vai servir como uma redução na hora que eu tiver a venda deste imóvel. Então, para imóveis existentes e concluídos até 31/12/2026, a tendência é se utilizar como fator de ajuste o valor de referência que vai ser divulgado. E aqui a gente já pode até antecipar uma situação que nos preocupa. Muitas pessoas físicas e jurídicas acabam tendo imóveis, mas não tem uma construção regularizada. E aí, como que vai ser o valor de referência atribuído a esse imóvel no momento que nós tivermos a divulgação? Nós não sabemos ainda. Então, o que nós já estamos falando para o nosso cliente, talvez tenha que se correr para já tentar regularizar aquelas construções para não ser penalizado em relação ao valor de referência que vai ser atribuído a esse imóvel.
E essa atribuição vai ser feita somente nesse momento, né? Então, agora é a lacuna onde tu vai escolher se tu vai aproveitar desse valor de referência ou não. Com base em que vai ser definido esse valor de referência? Nós sabemos que as prefeituras têm um valor de avaliação dos imóveis, porque eles usam até para cálculo de ITBI, IPTU, né? Só que nós não sabemos se a fonte vai ser a prefeitura ou vai ser o registro de imóveis. Se a fonte talvez vai ser o valor que consta como compra. Nós não sabemos se aquele valor de compra, na verdade, ele está atualizado ou não. Normalmente ele não está atualizado. E pelo que foi consta na legislação, será o valor presente, o valor atualizado hoje. O valor do metro quadrado daquele bairro, daquela região, versus a metragem construída. Olha, tem várias coisas que tem que aguardar para ver. Né? Isso vai acontecer agora na medida que for avançando, né? Mas nós temos uma outra situação que é aqueles imóveis que não estarão prontos ainda na posição de 31/12/2026, ou seja, aquelas construções que ainda estão se desenvolvendo. Neste caso, o valor do redutor será definido com base no valor de aquisição do terreno atualizado, mais o montante que foi despendido em relação aos bens e serviços investidos na construção. Veja que aqui, nesse caso, eu já não tenho a possibilidade de utilizar o valor de referência. Não, simplesmente eu vou pegar o valor atualizado do terreno e o que eu investi em relação à construção. Aqui já muda totalmente de figura. E a partir de 2027 não se aplica mais o valor de referência, mas aquilo que foi de fato documentado no processo de aquisição. Nós sabemos que dois segmentos, os valores são muitas vezes subavaliados, né? Que é a comercialização de veículos e a comercialização de imóveis. Né? Então, se existe um imóvel que você vai comprar ou que você vai vender, que o valor que vai constar na escritura não é o valor real, o valor exato, você vai estar talvez perdendo em relação ao uso de crédito, a redução do teu imposto lá na frente quando for revender esse imóvel. E talvez até para ficar mais claro para os nossos clientes, né, compreender qual é o impacto, nós vamos disponibilizar um comparativo aí, simulando uma aplicabilidade desse fator de redução, né, para ver o quão ele é importante. Questão de permutas, né? A permutação de bens imóveis entre contribuintes do regime regular não gera incidência de IBS e de CBS, salvo sobre o valor da torna, que é a diferença em dinheiro, se houver. Ou seja, neste caso não mudou nada em relação o ponto positivo é que sempre teve uma discussão grande a nível federal se a permuta, se eu só trocasse um bem pelo outro, aquilo dali era ou não faturamento para fins de PIS e COFINS. Se demorou muito e muito tempo para até que o entendimento no judiciário fosse pacificado e a Receita Federal passasse a engolir aquilo ali, né? Então, IBS e CBS, o ponto positivo que já vem bem claro, não, permuta, só troca, eu não tenho a tributação. Eu recebi um imóvel na troca e mais um valor, esse valor que é denominado de torna, bom, sobre esse valor tu vai ter a tributação. Mas daí vem a corroborar com aquilo que nós falamos antes, que agora as coisas estão mais claras. Sim. Né? Não existe aquela operação que existia no livre comércio entre as pessoas físicas e jurídicas, que a legislação tributária não tinha previsão para aquilo. E aí faz o que com aquilo? Agora tem previsão. Por quê? Porque foi feito um longo estudo, afinal são 20 anos de tentativa de fazer uma reforma tributária, uma hora ela sai. Né? Mas ela sai prevendo todos esses itens que eram obscuros antes. Regime de transição para as locações. Então aqui é mais um ponto importante, né? Tudo que nós vemos falando a gente vem comentando que é importante, mas principalmente para aquelas pessoas jurídicas que hoje têm um contrato por prazo determinado que foi firmado até uma data distante. Então vamos lá, fez uma locação lá no ano passado, alugou para uma empresa, por exemplo, pelo prazo de 10 anos. Teoricamente, dentro do valor dessa locação, foi previsto lá a tributação da época, os 3,65%. O que vem na legislação? Olha, vai ser previsto então uma possibilidade de se manter a mesma tributação, ou seja, os mesmos 13,65% pelo prazo de duração desse contrato. Então tem que ser o contrato por prazo determinado e aí começa a surgir algumas discussões, né? Bom, o contrato era por prazo determinado e depois ele passou a ter algumas renovações automáticas ao longo de tantos anos. Num primeiro momento, pelo aquele primeiro prazo que ele acabou vigendo, ele estava por prazo determinado e depois ele se tornou um contrato por prazo indeterminado. E contratos com prazos indeterminados não estão abrangidos por essa possibilidade. Então aqui o que nós precisamos ter? Bom, contratos por prazos determinados que tenham sido firmados até 16 de janeiro de 2025.
E a diferença sobre a vigência, se ele é residencial ou não residencial. Então, se ele é um contrato não residencial, essa manutenção da atual carga tributária, ela vale até o final do contrato. E se é um contrato com prazo residencial, ele vai valer com prazo máximo de 31 de dezembro de 2028. Ou seja, se o contrato prevê um prazo determinado até 2030, como ele é residencial, a carga tributária antiga vale até 31 de dezembro de 2028, desde que este contrato de locação esteja devidamente registrado no registro de títulos e documentos, que é o cartório da cidade. Esse registro também pode ocorrer no registro de imóveis, e uma segunda possibilidade que foi implementada é que as informações correspondentes a essa locação sejam repassadas ao comitê gestor do IBS da CBS. Nós não temos ainda uma funcionalidade para fazer essa comunicação. O que nossos clientes têm feito? Bom, eu tenho que registrar um contrato de locação hoje no registro de títulos e documentos ou no registro de imóveis, gera um custo. Esse custo geralmente é com base no valor da locação. Bom, vou esperar para fazer essa comunicação por meio de disponibilizar essa informação para a Receita Federal. Daí nós temos alguns clientes que já pensam, bom, mas por que eu já vou disponibilizar direto para a Receita Federal essa informação? Será que eu não vou ficar em evidência? Mas o fato é, seja qualquer uma das três possibilidades, isso tem que ocorrer até 31 de 12 de 2025. Então, se eu não tiver o registro por uma dessas modalidades até o final deste ano, eu não vou conseguir me beneficiar dessas alíquotas atuais a partir de 2027. Hoje nós não temos nada do comitê gestor em relação ao registro dos contratos, né? Então, se você hoje paga R$ 3,65 de PIS e COFINS no seu contrato, né, e quer manter esses 3,60, tem um contrato com essas características que nós falamos há pouco, né? E quer manter esses 3,65 por uma data maior, eu registraria no cartório, sim, talvez pelo custo, mas é uma garantia que você vai ter em relação a não... Chegou na hora, o cartório não fez, que tinha fila de atendimento, que vai todo mundo na última hora, e aí perde-se essa oportunidade de manter a carga tributária por mais tempo, né? Então, aqui nesse quadro nós estamos tentando visualizar os impactos nas operações imobiliárias, né? Então, nas locações, nós temos a figura que nós entendemos que vai causar um transtorno, que é a emissão dos documentos fiscais. Então, eu emitir uma nota fiscal, um documento de locação para algo que hoje eu não estou habituado, que por vezes só emite um recibo, ou nem emite, que nem nós falamos. Em relação às vendas, também eu ter uma documentação fiscal e ainda com vinculação ao CIB, então isso como condição para transferência. Então possivelmente nós vamos ter até o momento que o registro de imóveis vai baixar alguma resolução interna que vai estar condicionando ao documento fiscal emitido com a devida vinculação do CIB, né? Nas intermediações, corretores e administradores devem emitir também seus documentos fiscais para todos os serviços. Então aqui ainda a gente está tentando compreender como que vai evoluir a questão, principalmente para as corretagens que são realizadas por pessoas físicas, que nós sabemos também que tem uma espécie de informalidade. Então a legislação, quando tu pratica uma determinada atividade de forma habitual, com a finalidade de explorar um negócio, teoricamente tu fica sujeito aos novos tributos. Então aí ela acaba deixando uma margem para impactar também os corretores pessoa física. Então essa é uma situação que a gente vai ter que acompanhar ao longo das novas regulamentações para ver como que vai se desenvolver. Nas construções, a questão também da nota fiscal, né, para documentar, e talvez principalmente, né, documentar as aquisições com documento fiscal que seja adequado, que vá permitir a devida apropriação de créditos tributários. Então tem uma questão, uma necessidade de ter uma maior conformidade em relação às contratações, em relação às compras, os serviços, para que tenha tudo documento fiscal. Nós sabemos que isso não ocorre do dia para a noite, principalmente num segmento que historicamente tem uma informalidade grande. Mas a gente fica deixando o alerta que é necessário iniciar esse processo. Porque senão lá na frente não vai ter como, vai ficar uma bola muito grande, vai ficar uma bola de neve muito grande para conseguir fazer essa volta.
Talvez você esteja se perguntando, Thiago, Denis, perfeito, você nos trouxeram um monte de informação, como é que eu organizo tudo isso? Qual é o meu passo a passo para eu começar a construir uma melhor administração, uma profissionalização no meu setor de imóveis, na minha empresa, para me adaptar à reforma tributária? Então a gente fez esse slide, o último deste vídeo da trilha, que nós falamos quais são os teus próximos passos. Primeiro você é ver os dois rapazes aqui tentando levar essa informação, essa complexidade para você. Perfeito, parabéns por você estar vendo esse treinamento. E agora o que eu faço? Bom, passo 1, mapear todos os imóveis da empresa, a situação, a data de aquisição, o valor histórico e a destinação. E quando a gente fala mapear, a gente está falando o que consta de fato no registro de imóveis. Consta aquela construção concluída, consta aquela construção em andamento ou consta somente um terreno, mas você já tem uma construção gerando locação, né? E o pior, tem casos que o cliente no registro de imóveis pode nem estar ainda no nome dele, ele comprou com um contrato de gaveta, não fez o processo de transferência. Bom, aqui esse é um momento, porque nós temos fatores de reduções, nós temos alíquotas que vão ser aplicadas desde que eu tenha uma formalidade. Então, esse histórico, montar esse inventário em relação aos seus imóveis, nós estamos visualizando uma relação imóvel por imóvel com identificação das suas características e suas utilidades. Segundo passo, revisar contratos de locações vigentes e avaliar viabilidade de adesão ao regime de transição. De todos os contratos de locação, quais são residenciais, quais são comerciais, quando eles foram registrados, estão registrados no cartório, qual é o prazo de término, qual é o valor, quem é o locatário. Qual o regime do locatário, né? Será que ele vai absorver a nova carga ou vai ser custo para ele, ele vai conseguir se creditar? Então esse segundo ponto é muito importante. O terceiro ponto seria simular o impacto econômico da nova carga tributária, considerando os redutores e créditos. Então aqui é começar a fazer cálculo, né? Verificar a questão lá de qual vai ser o preço que eu vou praticar, se eu tenho que tirar, não tirar o valor dos tributos atuais, tentar fazer uma projeção antever o impacto que eu vou ter lá na frente, até para começar a levar informação para o locatário. Porque a gente queria que essas informações fossem de conhecimento amplo, mas tem uma complexidade muito grande por trás e nós sabemos que quando tem algo complexo, as pessoas acabam criando uma repulsa e acabam não indo atrás dessas informações. Então, essa simulação do impacto e já começar a fazer algumas ações de levar essas informações para frente. Quarto, tendo esses mapeamentos, fazer essa planilha, como a gente comentou antes, né, uma planilha de controle e aplicar quais são os redutores de ajustes por imóvel, porque dentro do que vai ser fornecido de informação para a Receita Federal, para cada imóvel eu tenho que definir quais são os fatores de ajustes que eu estou utilizando, né? E se não for bem feita essa informação, não vai ser aplicado fator de ajuste nenhum. Lembrando que o IBS e a CBS não é um imposto que o contribuinte vai calcular, o imposto que o contador vai calcular. O imposto que nós vamos fornecer informações para a Receita Federal calcular e nos oferecer a informação pronta. Então, se nós não ofertarmos para o governo a informação correta, adequada, vai vir uma guia com valor que você não vai gostar de pagar. Quinto item, ajustar a precificação e modelos contratuais para a tributação por fora. Então, já falamos em alguns pontos, né? A modificação de tributação por dentro e tributação por fora. Aquele exemplo que citamos lá da alocação de R$100 mil. Bom, qual vai ser o valor base que nós vamos aplicar a partir de 2027? Simplesmente vai manter os R$100 mil e cobrar os novos tributos ou não? Vai ter uma readequação. E aí entra a importância de se rever contrato. Como que os contratos de locações estão prevendo essas readequações? Boa parte dos contratos não tem previsão de mudança de regra tributária. Então vai ser uma negociação, né? Ninguém acreditava numa reforma tributária, essa é a verdade, né? Sendo bem verdade. Então, nós participamos hoje de alguns planejamentos que se fez há 5, 6 anos atrás e nos perguntamos, mas não pensamos naquilo. Só que era uma utopia naquele momento pensar em reforma tributária. E ela veio numa visão bem moderna e bem estruturada. Item 6, implementar um sistema de emissão de documentos fiscais. E hoje já existe no mercado não só um documento de emissão de notas fiscal, mas um documento de gestão de imóveis. Então, qual é o imóvel, para que serve o imóvel, benfeitorias que foram feitas, locações, por consequência a emissão da nota fiscal, vinculado ao CIB.
você vai ter que profissionalizar, e a profissionalização muitas vezes basicamente é ter um sistema que gerencia isso. Da mesma maneira que os comércios, as indústrias, as empresas prestadoras de serviço têm um sistema, muitas vezes um sistema até simples, mas que permite controlar um estoque, controlar quantos a receber, quantos a pagar, emitir a nota fiscal. Tem que ter um sistema para gerenciar a parte dos imóveis. Último item, então, planejar eventuais reorganizações societárias, patrimoniais ou operacionais com antecedência. Aqui nós vivemos num momento no mercado que muito se fala em planejamento sucessório, blindagem patrimonial. Isso tudo precisa ser revisto. Nós temos uma mudança nas regras do jogo, ou seja, esses planejamentos foram realizados no passado com uma outra regra. Nós temos uma nova regra. Então, é necessário revisitar esses planejamentos, verificar os impactos, verificar se ainda eles fazem sentido frente a essa novo regime de tributação. Enfim, é bastante coisa, por isso que nós tentamos no único slide posicionar as etapas. Nós estamos aqui à disposição para colaborar com os nossos clientes que precisam desse apoio para fazer essa organização. Enfim, até o próximo vídeo.